Homilética 6. Vamos então dar continuidade. E agora nós vamos trabalhar a questão das partes do sermão. Pois vocês vão ter que exercitar isso daí. Como que a gente trabalha estes aspectos. Quando a gente fala de sermão, né, a gente pergunta, como assim? Que parte do sermão? Que parte você está falando? Então vamos procurar entender um pouco. O sermão, assim como todo texto, precisa de ter começo, meio e fim. Ok? Começo, meio e fim. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Se você prestar bem atenção nessas dicas que são dadas pelos homiletas, possa te ajudar a construir melhor o seu esboço, aquilo que você vai utilizar para pregar a palavra de Deus. Quando eu vou introduzir, eu preciso, em primeiro lugar, de aprender algumas coisas novas. E aí vocês vão ter um texto que vocês vão ler e vão compreender melhor. Mas alguém já ouviu falar de exórdio? Exórdio já? Alguém já ouviu falar mais? O que é o exórdio? Hã? Não está lembrando o que é o exórdio? Peroração, né? Tem umas palavras aí, mas vamos entender. O exórdio, depois vocês vão ler melhor e nós vamos avançar melhor. Mas eu estou querendo que a gente avance aqui, porque eu quero fazer alguns exercícios com vocês em sala de aula, né? Para a gente poder aí caminhar, contribuir uns com os outros. O exórdio é aquela chamada que você faz para o sermão. Quando você faz com que o sermão seja interessante. É aquela primeira chamada, pode ser um cântico, pode ser uma pergunta, pode ser uma poesia. Algo que chame a atenção da plateia, que chame a atenção da congregação. E aí então, você vai amarrar essa pessoa a você. E ela vai então querer saber o que você vai contar. É você deixar uma expectativa nas pessoas. Quando você chega logo no começo e dá uma chamada. Agenda? Sheila. A Sheila. A Sheila. Então, é aquela chamada que eu faço para prender as pessoas ao sermão. Aí eu preciso de começar a explicar este sermão. É a parte da exegese. Ou seja, eu estou começando a explicar, eu não estou argumentando ainda. Esse texto que eu vou pregar são poesias acrósticas. Eles são poesias que falam da lamentação de Jeremias, conhecidas como poesias fúnebres. Elas são fúnebres não porque falam da morte, mas porque falam de momentos difíceis na vida do povo de Deus. Eu vou passar informações para as pessoas. Este texto é da época tal. Olha, há alguma questão aqui que chama a nossa atenção e eu quero te convidar. Você vai explicar. Você precisa também de apresentar qual é o tema, o título da sua fala. Porque quando você dá nome, as pessoas vão guardar melhor. Agora, a maioria das vezes, os pregadores e pregadoras não dão títulos aos seus sermões. Ele fala e a pessoa tem que criar um nome para aquilo. Agora, quando você dá nome, né? Quero apresentar 3 qualidades do amor na proposição, né? Então, vamos falar sobre o amor cristão. O amor de Deus. Quer dizer, você dá lá um nome. Esse nome, esse título é o resumo do resumo do resumo do seu sermão. Então eu preciso de apresentar isso.
Agora eu preciso de fazer a proposição. Vejam que é proposição, não é preposição. É proposição de propor. Eu vou apresentar para vocês uma lista de palavras que um homileta muito conhecido, Orlando Costas, ele deu, que pode nos ajudar. Ele usa então lá, ele falou, você pode usar palavras como princípio. 3 princípios bíblicos de não sei o que. 3 ações. 3 pedidos. Entendeu? Quando você começa a dividir o seu sermão, e você trabalha lá dizendo, olha, eu vou apresentar alguns pontos. Ao invés de você ficar usando as mesmas palavras, você tem muitos sinônimos que podem ser utilizados. Você fez sua proposta? Não entendi. Rapaz, é o esposo do pastor Sueli. Isso. É. Pastor Edemir Antunes Filho. Ele é o pastor na pastoral aqui da universidade. Né? Ele, o trabalho dele, né, o TCC dele, de bacharel em teologia, é o que eu gostaria que vocês lessem. Porque ele trabalha todas estas partes do sermão. Então imagine, você propôs, você vai então argumentar se são três atitudes do cristão. 3, 2, 4, 5. E aí se você propôs isso, você vem então para cá e vai argumentar. Primeira, aí você argumenta. O texto nos apresenta no versículo tal a palavra X. Essa palavra nos chama a atenção para isso. E aí você faz a argumentação. Ponto 2. E aí você vai argumentando tudo aquilo. E aqui no final você vai concluir. Oi? Entre a introdução sobre o desenvolvimento, eu costumo usar a introdução primeiro, e depois eu entro com a leitura da palavra e depois o desenvolvimento. Existe alguma regra, alguma coisa de ler a palavra primeiro, depois fazer todo esse processo? Não existe. Porém, eu antes pregava muito dessa forma. Fazia o exórdio, lia a Bíblia e depois continuava. Porém, alguns homiletas dizem que a palavra deve ser o centro. Por isso, antes de qualquer fala nossa, seria melhor ler a Bíblia. Deixar a Bíblia por si só, a leitura do texto sagrado, por si só, falar primeiro. Aí depois da leitura bíblica, você vem então com o exórdio. Que na maioria das vezes é o exórdio. Irmãos, eu quero partilhar com vocês sobre o amor de Jesus e para tal convido-os à leitura do texto tal. Aí lê a Bíblia, aí depois já volta para a explicação, não é isso? Porém, exegetas costumam dizer para a gente ler o texto bíblico primeiro. Vocês verão, eu já preparei lá uma folha que eu quero trazer para cá, para a gente trabalhar na caneta aí, um pouco, construindo algumas possibilidades de sermões, que vocês depois vão dar continuidade lá em casa, e que sejam sermões abençoados na vida da sua igreja, da sua comunidade. Você argumentou, aí você precisa de terminar, concluir, né? A peroração é a conclusão. Agora, gente, a conclusão é o momento em que você pode recapitular aquilo que você pregou. Queridos, como vimos, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Aí tem que vir uma aplicação pastoral, ok? Senão não adianta nada. É um e daí? Tá bom, eu aprendi tudo isso, ponto 1, ponto 2, ponto 3, mas e daí? E esse e daí é que a gente vai ver aqui. Por isso eu quero convidar a igreja, diante destes desafios da palavra de Deus, e assim vai. Nós vamos então... Peroração é o apelo, é chamado? Isso é o momento de conclusão, é que é a linguagem da retórica. Na retórica usa-se a palavra exórdio e peroração. Perorar é falar. Então. E aí o que acontece essa ideia da peroração?
Se você pegar tanto o exórdio quanto peroração, se você pegar uma peça de direito, as pessoas que trabalham o texto de direito usam essas palavras, exórdio e peroração. Mas é uma linguagem da retórica, ok? Agora vamos imaginar, aqui eu vou apresentar algumas coisas que explicam para vocês o que é o exórdio,